Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, hoje, terça-feira, 23 de março de 2021, estou trazendo nossa aula de arte. Como assim, tia Sheila? A nossa aula de arte não é na sexta? Pois é, o que foi que aconteceu? Nosso assunto de oficina, é, praticamente já concluímos. Foi o que aconteceu. O pessoal que já estava nas aulas remotas já fizeram todas as atividades, inclusive uma atividade extra que eu já passei. O pessoal que estava presencial, a gente deu início ao assunto, mas aí como teve essa, essas sextas-feiras, né? Nossa aula presencial de oficina é na sexta. Aí como teve feriado, depois do feriado, veio logo essa questão do lockdown, então não tivemos como dar continuidade às atividades em sala. Por isso que hoje, aí eu estou passando o restante das atividades, acho que 2 páginas, para vocês concluírem em casa, o pessoal presencial, né? Porque o pessoal remoto já fez. E estou trazendo uma aula extra de arte, certo? Sexta-feira não vai ter aula de arte? Vai sim. Essa semana teremos 2 aulas de arte para concluirmos o assunto da primeira unidade. Então, hoje eu vou trazer para vocês uma aula e sexta-feira a nossa última aula da unidade, porque a partir do mês de abril já vamos entrar na segunda unidade, certo? Pois bem, antes de trazer o novo assunto, vou fazer a correção da atividade que foi dia 19 de março. E foi a seguinte, foi bem nesse período, né? A gente fez essa aula já virtual para todos os colegas, tá? Já foi uma aula remota, né? A gente não teve aula presencial desde o dia 18 que a gente tá sem as aulas presenciais, né? E vai até sexta-feira agora, dia 26, pedindo a Deus para que dia 29 a gente retorne à sala de aula. Então, a correção da atividade dia 19, eu deixei para vocês, fizemos juntos, né? Algumas pessoas não estavam com material, aí eu falei que não tinha problema. Quando juntasse todo o material, podia realizar essa atividade. Não foi isso? Então, fiquem tranquilos que não vai ter problema algum se você não conseguiu fazer as atividades de arte agora, por falta de material, de algum tipo de material. Não te preocupa de jeito nenhum. Assim que der, realize a atividade, até pelo fato de ser bem divertida a atividade, né? Bem interessante. Essa da página 9, a gente era para fazer uma pintura, fizemos, né? Essa pintura em vez de usar tinta, usamos o papel crepom. Eu mostrei a vocês na hora que quando eu coloquei o papel crepom simples, ele desbota na hora, né? Bem tranquilo. Já o parafinado, que ele é mais durinho, aí ele demora um tempo para desbotar e fica bem clarinho. Foi o que eu usei aí no meio aí para fazer um coração azul, né? Já na borda foi o papel crepom rosa e o outro dentro foi o papel crepom vermelho. Aí essa foi minha composição, fiz junto com vocês, né? Na aula anterior, do dia 19. Fizemos juntos essa arte. A outra atividade era pré-histórica, né? Sobre alguma cena, era para desenhar um animal, depois a gente tem que passar. Foi utilizado lápis de cera e depois colado aí. Então, essa foi a minha composição. Recebi algumas composições e
Fiquei maravilhada com a participação de vocês, tá? E a criatividade, né? Tô vendo que vocês gostam muito de arte. Então, essas foram as duas atividades do dia 19, certo? As duas composições. Essa daí é a minha, né? Foi essa daqui da pintura e a pintura rupestre, certo? Recebi algumas de vocês e estou aguardando quem não me enviou ainda. E hoje eu trago para vocês desenho de observação. Era uma das aulas que eu, como essa outra de pintura, eu gostaria muito de ter feito na sala de aula com vocês. Mas aí, devido a essa quarentena, esse lockdown, não será possível. Então, eu espero receber de vocês a foto, tá? Da composição. Então, vocês podem observar, vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Desenho de observação, na página 19. Desenho de observação. Diz assim, ó, vamos trabalhar as linhas estudadas a partir de uma atividade de observação. Preste atenção na obra abaixo. A obra aí é de Hugo Adam. Ele colocou como título Cebolas e fez essa obra, né, em 1926. Foi usado óleo sobre tela e aí tem as medidas da tela. Quais as linhas que ele está falando? O livro fala que é utilizadas aquelas linhas simples, a linha curva e as linhas complexas. Lembram dessas linhas? As linhas simples, horizontal, vertical, inclinada e a linha curva. E as linhas complexas são aquelas sinuosa, poligonal e mista. Essas são as linhas complexas que trabalhamos numa aula anterior. E as linhas simples, tá? Junto com a linha curva. Pois bem, ele pede para que a gente analise aí para ver que o artista ele utilizou todas essas linhas estudadas. Ele utilizou a linha curva, a linha reta, ele utilizou a linha vertical, a horizontal, para poder realizar essa pintura. E é justamente o que vamos fazer nas seguintes atividades, tá? Na página 19 ainda tem aí algumas perguntas, 3 perguntas no caso, sobre essa tela. Por se tratar de desenho de observação, o título já diz, né, que a gente vai precisar observar a arte, observar a imagem, a composição, para assim poder reproduzir, certo? E foi justamente o que Hugo fez, né? Ele fez uma reprodução de uma mesa com cebolas, acho que tem um repolho aí no meio, uma garrafa, uma toalha. Ele observou e passou para a tela o que ele conseguia entender da imagem. Aí, na página 20, pede para que você produza um trabalho semelhante ao de Hugo, certo? Aí, pede para que eu monte uma composição sobre a mesa e que vocês observem as linhas formadas. E nesse espaço abaixo aí, ó, na página 20, deixa eu mostrar a página. Página 20, vocês reproduzam essa imagem, essa composição que eu estou mostrando para vocês, na página 20, usando apenas o lápis grafite, tá? Não vai usar lápis de cor, nem canetas hidrocor, de jeito nenhum. Vai ser apenas o lápis grafite. Observando as linhas, a linha curva, a linha reta, a diagonal, a vertical, se existe linha sinuosa, poligonal, se existe linha mista nessa composição. Tudo isso vocês vão observar
e vão reproduzir na página 20. E traz também uma explicação sobre Joan Miró. Ele é de Barcelona, né? Era no caso, porque ele nasceu em 1893 e faleceu em 1983. Sua obra expressa uma linguagem cujos símbolos remetem a uma fantasia inocente. Primeiro a gente fez essa questão da observação, do desenho de observação, observando aí a imagem, a composição que eu formei para vocês, né? E vocês utilizando as linhas já estudadas, vocês vão reproduzir na página 20. Aí, o livro nos traz, como a gente estuda a história da arte, ele nos traz alguns artistas. O artista desse assunto é Joan Miró. E ele fala sobre. Ele diz que esse Juan, né? Aí tem a escrita de Joan, J-O, e tem a escrita de J-U, tá, gente? Foi um importante escultor e pintor espanhol. Nasceu na cidade de Barcelona, na Espanha, em 20 de abril de 1893 e faleceu em Palma de Maiorca, na Espanha, em 25 de dezembro de 1983. É considerado um dos maiores representantes do surrealismo. Quando ele fala assim, nessa questão de surrealista, ele fala sobre essa fantasia, né? Ele vinha com a imagem e reproduzia, utilizando o quê nessas reproduções dele, nessas pinturas? Justamente as linhas trabalhadas. A gente pode notar aí que temos as linhas diagonais, temos linhas mistas, temos as sinuosas, temos a diagonal, a vertical, algumas linhas curvas, né, nessa composição. Então, todos os dois artistas que o livro nos trouxe nesse assunto, eles sempre procuraram seguir esse caminho, usando sempre as linhas. E foi justamente o que a gente fez nas aulas posteriores, né, quando a gente trabalhou as linhas, vocês criaram algumas composições utilizando as linhas simples e a linha curva. Depois fizeram uma reprodução, uma composição utilizando as três linhas complexas, certo? Nas aulas anteriores sobre a linha, vocês foram os artistas. Hoje, como é uma atividade por observação, de observação, vocês vão observar as obras de Hugo e as obras de Joan, por Juan, né? Porque é espanhol, né? A pronúncia se torna diferente. E vão reproduzir utilizando sempre as linhas, tá? Faz uso de todas essas linhas, porque se você observar, todos os dois artistas, eles fizeram uso realmente das linhas estudadas. Trouxe para vocês algumas imagens de obras de Juan, né? Temos aí, eu trouxe 4 imagens para que vocês se baseassem e vissem mais ou menos o estilo que ele usava, né? Sempre linhas, agora bastante coloridas, né? Ele sempre gostou muito de dar o colorido na imagem. Aí é do livro. Pois bem, o que é que eu vou querer de vocês para exercitar esse assunto? Não é difícil, de forma alguma, porque já estudamos as linhas,
Eu acredito que todos vocês lembrem desse assunto, né? Quando trabalhamos as linhas. Foi na nossa segunda aula de arte. A primeira foi o desenho, né? Da pré-histórica. E falamos sobre as pinturas rupestres, não foi? Aí eu trouxe para vocês a linha. Aí nessa atividade, nesse assunto, trabalhamos as linhas simples, horizontal, vertical, inclinada, linha curva, e trabalhamos também as linhas complexas, certo? A sinuosa, poligonal e a última, a mista. O que eu vou querer de vocês, a princípio, na página 19, é que vocês me respondam 3 perguntas sobre essa imagem de Hugo Adam. Essa imagem aqui. Vocês vão observar, por se tratar de desenho de observação, a princípio vocês precisam observar com bastante atenção, tá? Para não deixar nada passar despercebido. Então, a primeira pergunta, na página 19, é a seguinte: o que você vê nessa pintura? Você não vai detalhar as imagens que você vê. Você vai dizer o que é que você consegue observar aí. Qual foi a ideia do pintor? Não é? Ele utilizou legumes, frutas, verduras e uma toalha para fazer a composição dele, alguma coisa desse tipo. Aí sim é que ele pergunta quais são as figuras representadas. O que foi que ele representou no desenho? Aí você vai dizer que a representação foi cebolas, de tecido, de garrafa, né? Aí o 3. Você consegue ver as linhas que o pintor utilizou? Ele usa as linhas simples e as complexas para fazer as composições dele. Ele usava, no caso. Aí, você vai dizer se você consegue observar alguma linha. Se existe alguma linha curva, se tem linha horizontal, se tem alguma linha vertical, se você conseguiu observar alguma linha sinuosa, alguma linha mista. Aí por isso que eu disse que precisava de atenção para realizar essa atividade. Você precisa observar com bastante calma. Precisou observar novamente, não tem problema algum. Volta e dá mais uma olhada para poder responder, tá certo? Muito tranquilo essas atividades por observação, gente. A questão é só observar, né? Aí no finalzinho da página 19 diz o seguinte: o artista fez uma composição de linhas variadas em sua pintura. Reuniu as cebolas, o tecido macio e a garrafa sobre a mesa. Isso chamamos natureza morta. Foi justamente o que eu fiz para vocês naquela imagem, onde eu coloquei a foto, né, do meu caderno, meu óculos, meu grafite e a minha garrafa. Essa daí é uma composição de natureza morta, certo? Alguns objetos foram utilizados para que vocês fizessem a reprodução na página 20, certo? A outra atividade que eu deixo para vocês é justamente essa. Você vai observar lá a imagem que eu coloquei, da composição, né, que eu fiz sobre a mesa. E vocês vão utilizar apenas o lápis grafite, tá certo? Não vai poder utilizar nenhum outro tipo de lápis, não vai poder colocar cor de jeito nenhum. A princípio, não, vai ser só o lápis grafite. Na página 20 diz assim para vocês: vamos então produzir um trabalho semelhante? Você vai precisar de lápis grafite e alguns objetos, frutas, tecidos, etc. Peça ao professor para montar uma composição sobre a mesa e, com atenção, observe as linhas ali formadas. Faça no espaço abaixo o seu desenho.
Nessa parte aqui da página 20, vocês vão desenhar utilizando o lápis grafite, certo? Vai observar linha reta, linha curva, temos aí a linha vertical na imagem, a horizontal, temos a inclinada. Não fizemos uso das sinuosas, das poligonais, não, tá? Das linhas complexas, não. Então, você vai observar toda essa composição que eu mandei para vocês aí através dessa foto e vai reproduzir nesse espaço. Lembrem-se, o espaço é grande, ó. Então, não tem necessidade de você fazer o desenho bem miudinho aqui embaixo, certo? Pode utilizar o espaço todo. Então, caprichem na produção, tá certo? Na página 21, ele já pede para que você melhore a sua composição. Essa composição que você fez aqui de lápis grafite, você vai refazer na página 21, só que melhorada. Você poderá melhorar o seu desenho de observação e pintá-lo. Utilize um pedaço de cartolina para fazer novamente o desenho e depois pinte-o. Então, ele traz aí sugestão de materiais para pintura. Caneta hidrocor, lápis de cor, giz de cera. Por que ele pede novamente para que a gente faça num pedaço de cartolina ou num papel extra? Porque se a gente for pintar com a canetinha hidrocor, vai furar esse outro lado porque vai borrar, certo? Aí o livro sempre nos traz essa ideia de pegar um papel extra, pode ser exatamente do tamanho desse que está aqui, na página 21. Aí eu faço a produção, fora a minha composição, depois eu colo nesse espaço. Bem tranquilo. Então, o que é que você vai precisar fazer? Fez a sua composição, lembra a natureza morta que eu mandei para vocês? Pronto. Você fez ela com lápis grafite. Vai refazer do mesmo jeitinho, igual, só que com uma diferença agora. Vocês vão poder colorir. Pega a caneta hidrocor, faz o contorno, pinta com giz de cera, ou então com lápis de cor, a imagem, deixa bem colorida, bem bonita, tá certo? Para poder me mandar essa foto da atividade. Não esquece, tá certo? E a última atividade, ainda sobre observação, tenho aí a imagem do quadro, né? Desse quadro aqui, ó, de Juan. Tem essa imagem e eu tenho outra na página 23, só que está faltando algumas coisas dessa imagem. Você vai pegar o seu lápis grafite e vai completar essa imagem. Observe o quadro à esquerda. A seguir, desenhe as linhas que estão faltando no quadro à direita. Certo? O quadro pequenininho, original, do pintor. E o outro é o que está faltando. Então, você vai completar essa imagem exatamente como está a imagem original. Certo? Bem tranquila essa atividade. Tenho certeza que vocês vão gostar de fazer. Terminou de realizar a atividade? Já sabem, né? Manda para mim a foto. Tenho aí 4 páginas, então espero receber as 4 atividades de vocês da aula de hoje, terça-feira, aula extra de arte, não é? 23 de março. E ainda estou aguardando as atividades da aula passada, que foi no dia 19, certo? Sexta-feira passada. Então, quem não mandou ainda a atividade, manda para mim para eu poder registrar que você está participando das aulas. Então, um cheiro para vocês. Estou aguardando e até a nossa próxima aula.